Crianças, tudo bem? Vamos então iniciar a nossa aula síncrona de arte e hoje a gente vai falar sobre um Brasil para a Europa conhecer. Observe o retrato ao lado. Este homem chamava-se João Maurício de Nassau. Foi governador-geral do Brasil de 1637 a 1644, durante o período de ocupação holandesa. Vocês lembram que a prof conversou com vocês na aula de história sobre esse homem? Lembram? Maurício de Nassau? Então, aqui na disciplina de arte a gente também vai contemplar a história dele, tá? Por volta de 1630, os holandeses invadiram o Brasil, isso vocês já sabem, e por mais de uma década ficaram. Foi então que o conde Maurício de Nassau foi chamado para ajudar os holandeses a cuidar das novas terras. Muito culto, ele trouxe consigo artistas, cientistas e estudiosos. Deslumbrado com a fauna e com a flora tropicais, encarregou seus artistas de catalogar, pintar e estudar os tipos humanos nativos e estrangeiros que aqui viviam, além das plantas e os animais brasileiros. Além disso, Maurício de Nassau preocupava-se com a preservação do ambiente, tendo proibido o lançamento de bagaços de cana-de-açúcar nos rios e açudes. Nessa época, o Brasil era grande produtor de açúcar, e para evitar a morte dos peixes, que eram fonte de alimentação da população em geral, ele proibia que fosse jogada bagaço de cana-de-açúcar nos rios. Maurícia é uma cidade holandesa em Pernambuco. Maurício de Nassau fundou uma cidade chamada Maurícia, no atual estado de Pernambuco. Era ali que ele morava e administrava a região dominada pelos holandeses. Um dos artistas de sua comitiva foi Frans Post, que pintou várias cenas históricas e paisagens do Brasil. Olha que lindo, pessoal, isso aqui é uma pintura. É uma vista da cidade de Maurícia, lá no Recife. Olha que linda. Que pintura bonita, que nitidez, né? Parece uma foto. Recife foi a mais cosmopolita cidade da América durante o governo do conde alemão, a serviço da coroa holandesa, Maurício de Nassau. Cosmopolita significa uma cidade grande, uma cidade bonita, bem estruturada, tá? Olha que linda que era. Aqui o livro traz a seguinte atividade. Observe abaixo mais uma obra do artista holandês Frans Post e responda: o que você vê nesta obra? Onde estava posicionado o artista quando pintou esta imagem? Posicionado no sentido em qual local ele estava tendo uma vista oblíqua, ele estava vendo de frente, vendo de cima. O que vocês acham? De que maneira que ele estava posicionado? No morro, em cima de uma casa, num telhado, para poder ter esta vista? O que vocês acham? Olha só, o Frans Post, ele nasceu em Haarlem, na Holanda, ele era um holandês também, e fez parte do grupo de artistas e cientistas que Nassau trouxe para o Brasil. Ele fazia parte da comitiva, tá? A sua missão aqui era desenhar paisagens e cenas sociais e históricas, como a disputa de terras entre holandeses e portugueses. Ficou 7 anos no Brasil e pintou belas paisagens, principalmente as pernambucanas. Frans Post morreu em 1680 e muitas de suas obras estão no Instituto Ricardo Brennand, em Recife, Pernambuco. Então foi uma figura extremamente importante que marcou a história do nosso Brasil, né? Graças ao Frans Post, ele conseguiu fazer belas artes, belas pinturas, e hoje a gente consegue entender como era e ver a riqueza que era essa cidade do Recife na época do Maurício, né? E hoje ainda né? Pelas belezas naturais. Então ele chegou no Brasil, né? Na comitiva do conde Maurício de Nassau, e se tornou o primeiro paisagista do Brasil no século XVII, tá? Então aqui aparece a ponte de Maurício de Nassau, aqui embaixo,
E ali ao lado nós temos a gravura do Palácio das Duas Torres, que apresentou lá naquele vídeo que a prof passou para vocês do Maurício de Nassau, lembram? Aqui são mais duas pinturas do Frost, né? Vista de Olinda e vista da cidade Maurícia. Um holandês chamado Eekhout. A obra ao lado é uma tapeçaria baseada no trabalho do pintor holandês chamado Albert Eekhout. Ele também veio ao Brasil na comitiva liderada por Maurício de Nassau, então não era só o Frost, né? Tinha o Eekhout também. Assim como os outros artistas, ele se encarregou de registrar os costumes, a fauna e a flora que aqui existiam naquela época. Nesta cena idealizada pelo pintor, vemos um índio em meio a uma paisagem cercado por animais de diferentes espécies. Olha só. O Albert ele também nasceu na Holanda, ele era um holandês, pintor e desenhista, que foi convidado pelo Maurício para vir na expedição dele e registrar toda essa beleza brasileira. Aqui nessa atividade, você vai ser o detetive. Você vai observar novamente o trabalho da tapeçaria, que é essa aqui, tá? E baseado nessa obra, você vai descobrir quais são os animais das figuras em sombras abaixo e onde estão localizados na obra em relação à figura do indígena, tá? Então, você vai escrever aqui ao lado onde que ela está localizada, tá bom? Cada imagem. Na número 2, o Eekhout pintou também as frutas brasileiras. Escreva o nome das frutas que você identifica nessa imagem. Então, escreve ali ao lado quais são as frutas que você consegue identificar, o máximo que você pode, tá? E na número 3, quais são as frutas de que você mais gosta? Desenhe-as aqui. Lembre-se de que você pode desenhá-las abertas ou vistas por fora, de frente ou de lado, tá bom? E daí faz um colorido bem bonito, tá? Algumas obras de Albert Eekhout, olha só. Ele se detinha mais às frutas, os legumes, né? Olha só. Meus amores, então é isso hoje na aula de arte. Vocês vão compartilhar todo esse trabalho, a gente vai corrigir essas atividades na sexta-feira na aula de português. Tá bom, queridos? Um beijo grande para vocês. Até mais.